Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos e é um prazer ter você aqui, fazendo parte aqui do nosso trabalho. Quero convidar você a se inscrever, tá bom? A fazer parte dessa família que só cresce. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo. Você clica no sininho, tá bom? Para você ser notificado dos novos vídeos e também deixa o seu like. Só lembrando que agora, se você preferir, você também pode ser membro do canal. Aqui no finalzinho do vídeo, vou deixar aqui na tela final para você clicar, tá bom? O nosso mais recente vídeo aí para membros do canal. Então aguarde no finalzinho do vídeo. Eu vou deixar aqui na tela para você estar clicando se você for membro do canal. E também um vídeo aí para quem não é membro também. Bom, hoje vamos falar sobre 3 tipos de crentes espirituais que você não pode ser. Vamos estar apresentando 3 tipos diferentes de crentes espirituais que você não pode ser. Com certeza você já viu um crente semelhante a esse aí na sua igreja ou na sua cidade. Eu acredito que é impossível você não ter conhecido nenhum crente com essas características aqui. Vamos estar falando que esse tipo de espiritualidade aqui não é a espiritualidade que a Bíblia apresenta que devemos ter, né? No finalzinho do vídeo vamos estar falando aqui sobre o que é de fato a espiritualidade bíblica, né? Quando a Bíblia diz que nós temos que ser espirituais, vamos estar falando sobre como deve ser isto, tá bom? Então são 3 tipos de crentes espirituais, entre aspas, que você não pode ser. O primeiro que queremos estar falando aqui são aqueles crentes que espiritualiza tudo. Com certeza você já viu esse crente por aí. É aquele crente que tudo para ele é uma coisa espiritual. É uma coisa do mundo espiritual, enfim, ele espiritualiza tudo. Se ele sonhar aí de noite com alguma coisa, embora esse sonho não seja espiritual, porque a Bíblia diz que tem sonhos que são o resultado de muitos enfados do dia, né? E durante a noite a gente acaba sonhando. Mas o crente, quando ele espiritualiza tudo, quando ele é esse tipo de crente, se ele sonhar durante a noite com uma coisa, ele amanhece o dia apavorado. Aqui, como nós dizemos no Nordeste, ele amanhece o dia com a cabeça azuada, porque ele espiritualiza tudo. E é importante entendermos, irmãos, que nem tudo é espiritual. Nós temos que entender que nós estamos morando ainda aqui nesse mundo e nem tudo aqui é espiritual. Tem coisas que vêm da parte de Deus, tem coisas que vêm da parte do diabo, da parte das trevas, tem coisas que são naturais. Então nem tudo que acontece na vida do cristão são coisas espirituais, são coisas que vêm aí do mundo espiritual. Nem sempre. Tem coisas também naturais. Só lembrando, como eu sempre falo aqui no canal, nós não podemos espiritualizar aquilo que é natural, mas também não podemos naturalizar aquilo que é espiritual. O cristão precisa sabiamente, tratar como espiritual o que é espiritual e tratar como natural aquilo que é natural. Mas esse tipo de crente aqui que espiritualiza tudo, ele não faz diferença. Quando é o diabo agindo, ele diz que é Deus. Quando é Deus agindo, ele diz que é o diabo. Ou quando é uma coisa natural acontecendo, ele diz que é Deus. Ou diz que é o diabo. Enfim, ele mistura tudo. Mas na cabeça dele é o seguinte: tudo que acontecer na minha vida é coisa espiritual. Mas é muito importante você entender que nem tudo que acontece são coisas de cunho espiritual. Então é importante entendermos isso aqui. Por isso que é importante o discernimento, o cristão buscar o dom de discernir, de saber diferenciar as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, olha o que Paulo escreve. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Irmãos, é um dom muito importante que o cristão deve estar buscando. É o dom de discernir os espíritos. Ou seja, com esse dom, você tem a capacidade dada por Deus, a graça dada por Deus, para saber discernir quando é Deus e quando não é Deus, quando é uma ação vindo da parte de Deus e quando é uma ação procedida por espíritos malignos. Então eu acho importante você como cristão, nós como cristãos, buscarmos esse dom, porque é muito importante. E ainda que você não tenha esse dom, você pode usar a Bíblia para saber diferenciar as coisas. O cristão que lê a Bíblia, ele sabe exatamente quando é Deus e quando não é Deus operando. Porque a Bíblia é essa luz que nos ilumina e que nos mostra quando é Deus, quando não é Deus, quando é que é o homem agindo. Enfim, você que não tem o dom, assim como eu que não tenho também esse dom, nós podemos sabiamente usar a Bíblia e saber diferenciar as coisas. Mas o certo é,
o crente que lê a Bíblia, o crente que medita na Bíblia diariamente, ele não anda enganado. Ele não é o crente que espiritualiza tudo. Normalmente, o crente que espiritualiza tudo é aquele crente que não lê a Bíblia, né? O negócio dele é buscar revelação, é pedir revelação pelo WhatsApp. Irmão, manda aí uma revelação para mim. Eu sonhei ontem à noite, me manda aí uma revelação. O que isso quer dizer? O negócio dele é revelação. Então, é o crente que espiritualiza tudo. E como eu já falei aqui, o crente que espiritualiza tudo, ele corre um grande risco de estar pecando contra Deus. Porque tem momentos que é Deus operando e que ele vai dizer que é o diabo, porque ele não sabe diferenciar as coisas. Tem momentos que é o homem operando que ele vai dizer que é Deus. Enfim, então ele corre o risco de estar pecando. Então é importante, sabiamente, você se mergulhar na Bíblia diariamente. Isso vai fazer com que você tenha controle de suas emoções, e que você, de fato, saiba lidar com essas questões, amém? O segundo tipo de crente, meu irmão, é um perigo. O pior é o terceiro. Na minha opinião, o pior é o terceiro, que vamos estar falando já já. Mas esse segundo aqui é um perigo, porque esse segundo aqui é o chamado crente que exercita o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a junção de crenças pagãs, de crenças de religiões pagãs com o evangelho. Ou seja, quando eu trago lá do paganismo práticas e crenças e eu tento colocar dentro do evangelho, ou seja, eu tento encaixar com a Bíblia. Isso é chamado de sincretismo religioso. E esse tipo de crente, infelizmente, a cada dia está crescendo no Brasil, porque a cada momento está surgindo aí falsas denominações, falsos obreiros, falsos pregadores, que estão introduzindo para o povo. Infelizmente, tem muitos crentes por aí que não lê a Bíblia e acabam aceitando isso em suas vidas. Ou seja, o sincretismo está se tornando verdade, infelizmente, no meio do povo de Deus. Se você quiser com um exemplo, nós temos aqui, por exemplo, o uso do sal grosso. Isso aqui é sincretismo claro, né? Ou seja, uma prática que é usada lá em crenças pagãs. Aí o crente diz, hoje eu amanheci o dia, aleluia, e estou sentindo alguma coisa estranha acontecendo comigo. Deixa eu colocar com sal grosso e deixa eu ficar aqui 10 minutos em cima do sal grosso. Aí ele acredita que isso vai trazer libertação para ele. O crente diz, hoje, aleluia, estou sentindo que eu estou passando por uma perseguição espiritual. Deixa eu pegar meu sabonete ungido e deixa eu tomar um banho com meu sabonete ungido. Irmãos, isso é sincretismo. É você pegar práticas lá do mundo pagão. É você pegar práticas criadas, introduzidas lá de crenças pagãs e você tentar trazer para o meio do evangelho. Isso não cola. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê isso em lugar nenhum, irmãos. Ou seja, quem acredita nesse tipo de coisa, quando vai aqui para a Bíblia, não tem sustentação nenhuma. Onde é que tem isso aqui na Bíblia? Todo o registro histórico de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós não vê isso em lugar nenhum. Mas hoje em dia está crescendo cada vez mais, repito, tristemente, o número de crentes que exercitam o sincretismo religioso cresce a cada momento. O uso da rosa ungida, coloca a rosa ali na água, deixa a rosa ali de molho na água quando o marido chega, coloca lá para o marido beber, quando a esposa chega, joga lá um pouco em cima da cama, que é para o casamento ficar uma bênção, e por aí vai. Tudo isso é sincretismo religioso. E infelizmente quem pertence aqui a esse grupo, só a misericórdia de Deus para libertar. Porque, infelizmente, quem vive isso aqui detesta o estudo bíblico, não gosta de estudar a palavra de Deus. Infelizmente, é uma característica. Então, eu vou ler aqui um texto que mostra, irmãos, que não tem como unir as trevas com a luz. Segundo aos Coríntios 6 e 14, infelizmente, esse tipo de vídeo eu sei que vai desagradar muita gente por aí, mas nós temos um compromisso com a Bíblia, tá bom? E eu espero muito em Deus que embora você creia nisso, que você respeite esse conteúdo, que você procure olhar com bons olhos, que procure estudar de fato e não veja esse conteúdo de uma forma grosseira, tá bom? Estude, porque com certeza você vai ver que você está errado, porque a Bíblia não sustenta isso. Segundo aos Coríntios 6 e 14, olha o que a Bíblia diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Então o que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, tem coisas que não dá para unir. Tem coisas que não dá para unir. E uma delas é aquilo que é do mundo com aquilo que é de Deus. Não adianta querer pegar práticas lá de religiões pagãs e tentar trazer para dentro do evangelho que não vai colar. Pode ter aceitação por um grande número de pessoas, mas não vai ter aceitação diante de Deus. Então, se você é esse tipo de crente aqui, meu irmão, eu aconselho você a mudar no nome de Jesus porque é importante para você.
Amém? Segundo tipo de crentes espirituais, né? Só lembrando que esse tipo de espiritualidade aqui é uma espiritualidade entre aspas, não é a espiritualidade bíblica. O terceiro tipo é o pior, é o crente espiritual que abomina o estudo teológico. Eu sei que você conhece algum tipo de crente espiritual por aí, que ele se acha tão espiritual que ele passa a colocar na mente dele que estudar a Bíblia é fazer com que a fé dele venha a se esfriar. Ou seja, a falsa espiritualidade dele colocou na cabeça dele que se ele estudar teologia, ele vai perder a unção, ele vai se esfriar na fé, Deus não vai usar mais ele, se ele pregava bem, ele não vai pregar mais. Ou seja, colocaram na cabeça dele que teologia é coisa do diabo. Irmãos, isso aqui, infelizmente. Irmãos, infelizmente tem crente que vive essa vidinha espiritual aqui. E essas pessoas endemonizam a teologia, mas não sabem que teologia simplesmente é estudar sobre Deus, estudar a Bíblia, né? Teologia é a junção de duas palavras gregas. Teo quer dizer Deus e logia quer dizer estudo. Teologia, estudo sobre Deus. E quem tem essa falsa espiritualidade não sabe que a Bíblia mostra com clareza que no Antigo Testamento tinha as escolas de profetas. Se você for para a sua Bíblia e quiser estudar ela, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, e várias passagens no livro dos Reis, que a Bíblia mostra claramente que os profetas ensinavam outros. Eram as chamadas, e podemos chamar de escolas de profetas. E escola é para aprender, meu irmão. Tem alguém para ensinar. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, no versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 15, você vai encontrar claramente a referência. Os filhos dos profetas. Isso fala de alguém que era aluno. Ou seja, os profetas ensinavam, não a profetizar, porque isso é uma atribuição divina, mas ensinavam a lei de Deus, ensinavam coisas importantes sobre a lei de Deus. Mas infelizmente tem um grupo de cristãos por aí que diz, não, sobre Deus ninguém estuda. Sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus inefável, ninguém estuda. E aquela coisa toda. Então tira isso de sua Bíblia, porque esse povo aqui estava estudando a palavra de Deus. Então tinha as escolas de profeta. Esdras colocou no seu coração, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração que ele iria estudar sobre a palavra de Deus para ensinar. Jesus foi o maior professor de teologia que já existiu, ensinando o seu grupo, aqueles que iriam pregar o evangelho. Você vê que Paulo ensinou a Timóteo, Timóteo aprendeu com Paulo. Quando você vai para o Antigo Testamento de novo, você vê que Moisés ensinou a Josué, Josué aprendeu com Moisés e por aí vai, meu irmão. Então quem colocou isso na cabeça? Eu sou espiritual, aleluia, e eu sou tão espiritual que não precisa esse negócio de estudar a Bíblia. Por isso que infelizmente existe esse segundo grupo que nós já falamos, que são aqueles crentes que exercitam o sincretismo religioso no seu dia a dia. Porque falta o estudo da palavra de Deus. Irmãos, nós não estamos fazendo esse vídeo para tentar criar polêmica. Nós estamos fazendo esse vídeo para te direcionar para a Bíblia. O intuito de nosso canal é levar o povo para a palavra, aprendendo na palavra. Vamos para a palavra, porque a palavra vai nos mostrar o que é de fato uma vida espiritual sadia que o cristão deve ter. Então, mas o crente espiritual, qual a espiritualidade que nós devemos ter e exercitar? O crente espiritual, ele anda pela Bíblia. Ele não anda pelo que estão pregando na televisão. Ele não anda segundo os falsos profetas que andam por aí pregando. Ele anda pela Bíblia. E por isso ele conhece o espiritual e o natural. Ele sabe o que é Deus e o que não é Deus. Ele sabe o que é o diabo e o que não é o diabo. Sua vida espiritual é totalmente alicerçada em Deus. Sua espiritualidade não ultrapassa os limites da Bíblia. Ou seja, a vida espiritual dele só vai até onde a Bíblia vai. Ou seja, onde a Bíblia para, ele para. Sua espiritualidade é alimentada pela Bíblia e não pelo seu achismo ou pela sua emoção. O crente espiritual, meu irmão, assim como eu e você que estamos aqui agora nesse vídeo, aleluia, é aquele crente que a vida dele espiritual é alimentada na Bíblia e não pelo achismo dele ou pela emoção dele. Amém? Lembre-se, esses três grupos que nós falamos aqui precisam urgentemente voltar para a Bíblia Sagrada. Amém? Então não seja esse tipo de crente que espiritualiza tudo, que exercita o sincretismo religioso e que abomina o estudo teológico. Esses três tipos de crentes aqui espirituais, entre aspas, não vivem a vida espiritual que Deus quer que vivam. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Mande esse vídeo para mais alguém, tá bom? Acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir essas coisas aqui que nós falamos, essas orientações que nós passamos.
eu acredito que vai ser bênção para eles também, tá bom? Então divulgue, esse vídeo aqui de cima é para os membros, esse de baixo é para todo mundo. Vamos continuar com 3 vídeos por semana para abençoar a sua vida, tá bom? Então continue sempre por aqui no seu canal Aprendendo na Palavra. A paz do Senhor para você, meu irmão, e lembre-se, vamos continuar com a palavra.